Vamos para mais uma revisão do dia aí. Vamos começar pelo mini índice. Hoje é 26 de março de 2024. Aqui no mini índice, o que acontece? A gente teve um dia bem lateral no pregão anterior, né? De baixa volatilidade também, entre máxima e mínima apenas 600 pontos. Então hoje a gente tem um preço abrindo com um pequeno gap de alta, mas logo na sequência fechado. A gente tem um forte período vendedor no primeiro, que perde também essa região de suporte feita no dia anterior e posteriormente perde a mínima do dia anterior. De início não vejo nada a ser feito. A gente tem um pullback aqui escondido em cima dessa VWAP, mas nem critério para possíveis tomadas de decisão, onde posteriormente nós temos o início de um processo corretivo dessa perna de baixo do dia, onde encontra a região de média de 20% e 50% de retração. Registra em primeiro momento certa defesa vendedora. Minha visão, viável venda nessa perda dessa mínima aqui. Não ocorreu a perda da mínima, entra a pressão de compra posteriormente, rompe essa região, desconfigura essa possível contexto vendedor. Na sequência deixa um pullback ao contrário. Nós temos um pullback aqui na região da 9 VWAP, só que da ponta compradora. Porém, nós tínhamos um contexto não muito viável, dada essa 200 descendente, que essa 200 descendente poderia servir de resistência dinâmica, porque ela vinha forte descendente, bem descendente. Então, nós temos o contexto de compra aqui, só que com possível um pé atrás por conta da 200. Apesar disso, a continuidade do movimento rompe 200, onde o preço crava a região do primeiro alvo do pivô, que é este pivô. Crava na sua região, não se sustenta acima da 200. Na sequência nós temos um pullback mais profundo, que atinge também a região dessa cabeça do pivô, onde aqui nós temos um pullback em cima da própria média de 20. Então nós temos um pullback na cabeça do pivô. Na sequência nós temos um pivô em cima da 20. Minha visão, viável compra aqui. A gente foi estopado, quem trabalhou o stop mais curto. Na sequência a gente tem um novo teste nessa região, mas aqui não vejo nada a ser feito. Dá uma entrada de pressão de compra, mas nada muito relevante. Nós temos posteriormente um pullback assim em cima da 200, só que não vejo nada a ser feito, onde o preço se mantém nesse contexto sem direção, né? Onde era viável traçar uma cunha de topo, que seria talvez o início de uma perna de baixo, ou então uma correção mais profunda dessa perna de alta. A gente tem a confirmação da estrutura, a gente tem uma possível venda nessa região, porque aqui a gente confirma a estrutura, um pullback nas médias e na região da estrutura rompida, porém segura na região de VWAP e se mantém aí. A gente vê o preço totalmente lateral e sem, deixando apenas dojis, né, e com a queda no volume, onde o preço corrigiu 38,2 toda essa alta do dia. Basicamente foi isso o mini índice. Já aqui no mini dólar, o que a gente tem? A gente teve no dia anterior uma movimentação baixista, né? Apesar da baixa volatilidade, a gente teve topos e fundos descendentes, onde hoje nós temos o preço abrindo um gap de baixa, um pequeno gap de baixa aí, deixa uma agressiva movimentação, fechando em um doji em primeiro momento, onde na sequência nós temos entrada de pressão de compra, deixando um pullback aqui com a forte candle comprador na sequência. Aqui eu não vejo nada a ser feito a priori, um cenário um pouco complexo nessa região, mas a partir do momento que o preço se distancia das médias e na sequência dá início a esse processo corretivo aqui, e nós temos um bom cenário para uma tomada de decisão, onde tínhamos também um pullback em troca de polaridade dessa região aqui, um candle gatilho também,
comprador, ancorado pela sua média de 9 e mais abaixo o VWAP 50 e 20. O empecilho da operação era essa 200 descendente, o mesmo cenário do mini índice. Ficou um pouco agressivo, digamos assim, tomar essa decisão, essa compra, dado essa 200 descendente. Mas apesar disso, a gente tem continuidade da movimentação. Nós temos o preço desenhando e confirmando o pivô de alta, onde a gente poderia trabalhar seu alvo aqui, ou também o espelhamento do Fibogap, onde nós temos aqui o primeiro alvo e segundo alvo. Então houve continuidade, houve o rompimento da 200, mas apesar da condução das médias curtas, eu não vejo nada a ser feito nessa região. Eu não vejo um ímpeto comprador, apesar da condução das médias. Aqui era também uma relevante região, que era a região de meio 1.8 da perna de baixa do dia anterior, onde o preço se encontrava no contexto de deriva. A gente poderia dar para desenhar um canalzinho de alta aqui, onde respeitou bem suas extremidades, e desenhando esse canal de alta a gente vê que fica mais inviável ainda uma possível compra, onde aqui nessa região eu vejo uma viável venda na confirmação dessa deriva, onde a gente tinha uma certa fraqueza compradora aqui, os compradores tentando renovar máximas, onde nós temos um novo teste na região das médias, nova tentativa compradora, frustra a tentativa compradora, nós temos a forte defesa compradora aqui, mas não a quantidade, onde novamente entra a pressão de venda. Então eu vejo uma viável venda. A gente poderia trabalhar retrações do dia. A mais popular que a gente costuma trabalhar seria meio 1.8. A gente vê que não buscou a região de meio 1.8. O preço não foi de imediato. A gente tem um preço lateral nessa região aqui, onde rompe 50 e na sequência deixa um pullback nas médias curtas já descendentes. Na sequência rompe o VWAP e busca a região de 50%, onde nós temos, pode-se dizer, não falha de fundo, porque não houve a perda do fundo, mas a gente tem uma defesa compradora aqui nessa região, com forte divergência com o estocástico, e na sequência não tem mais nada a ser feito no dia. Então, dentro da minha visão e a operação que eu fiz, foi apenas essa venda. Não peguei essa compra dada, essa dos 50 descendente, onde a gente teve um dia bem travado entre mínima e máxima, apenas 30 pontos. Então a gente fica um pouco difícil, onde se a gente jogar no gráfico de 60 minutos, a gente vê que o dólar segue aí totalmente lateral. E já tem praticamente 3 meses nessa lateralidade aí, com movimentações bem curtas no gráfico diário. E basicamente foi isso. Agora aqui no final do dia a gente está querendo perder essa região lateral, né? Mas já são 6h10, então inviável alguma tomada de decisão. Basicamente foi isso o mini dólar de hoje.